Afinal de contas, o que é um teste molecular realizado no nódulo de tireoide? E eu imagino porque o paciente deve ficar com muita dúvida, porque é um nome esquisito, né? E aí você pensa, de onde é que tira esse material, meu Deus? Esse tira do meu sangue, funciona de novo? Como é que é feito esse teste molecular e para que ele serve? Você tem nódulo de tireoide, chegou no momento que precisa de um teste molecular, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades, fuxico e o que quiser tocar. Pessoal, quando nós falamos de teste molecular, ele não é um exame que ele substitui a punção. A punção é aquela PAF, né, que é a punção do nódulo de tireoide. Não substitui, ele é um exame complementar. Porque a PAF, a punção, ela muitas vezes não chega a uma certeza, ela não determina com muita confiança uma conduta que nós devemos seguir. E muito comumente o resultado dessa punção pode guiar para dois caminhos. E quais são esses principais resultados? É quando a gente tem uma punção com o resultado Bethesda 3, que é um resultado indeterminado, que vai ter ali um risco de câncer em torno de 22%, ou quando a gente tem resultado Bethesda 4, que é quando vai determinar ali um risco entre 30% e 35%. No Bethesda 4, pessoal, é pro Bethesda 4. Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, gera até um temor, até por parte dos médicos, quando vem um Bethesda 4 que vem escrito com células oncocíticas. Porque quem vai ler o carcinoma de células oncocíticas, ele é um pouco mais agressivo do que o carcinoma papilífero, mas o teste molecular serve para todas essas questões, tanto para o Bethesda 3 quanto para o Bethesda 4. E o que é o teste molecular? O teste molecular, pessoal, ele é um exame que ele vai ser feito no próprio material que você fez a punção. Isso, você não vai precisar voltar para fazer a punção, para tirar o material ou tirar sangue para fazer seu teste molecular. Aquela punção que já está lá no seu laboratório, é ela que vai ser usada para fazer o teste molecular. Se você tiver num laboratório que já faz isso, não são muitos, tá? A lâmina fica lá mesmo e lá é feita, mas às vezes você precisa recolher essas lâminas para enviar para o local onde vai ser feito esse teste molecular, ou o próprio laboratório faz isso. Você pode entrar no site do teste molecular que tem até as formas de contato para isso. Agora é a hora que eu vou pedir. Pessoal, se esse conteúdo está sendo útil, não se esqueça de se inscrever. Não custa absolutamente nada, você recebe vídeos quase todo dia e eu ganho a presença de vocês. Vamos voltar para o vídeo. Quando você vai imaginar no teste molecular, você vai imaginar da seguinte forma. A punção, ela extraiu as células para você analisar as células, a característica daquela célula. Se a célula tem cara de câncer ou não. E esses dois resultados, de modo geral, vão gerar uma dúvida, porque vão ter células que parecem ali com câncer, mas não dá uma certeza 100% do colega dizer, olha, é câncer. Aí o colega diz assim, pô, eu não vou dizer que é câncer e ser benigno, e não vou dizer que é benigno podendo ser câncer. Então vamos liberar esse resultado aqui indeterminado, digamos assim. E esse teste molecular, pessoal, vai avaliar as alterações genéticas, ou seja, vai mais a fundo. Não vai olhar a parte macroscópica da célula, ver a célula, ele vai analisar a parte genética da célula para saber se aquela célula tem genes que, através de estudos prévios que já foram documentados, quando estão mutados ou alterados, tem mais predisposição à malignidade daquela determinada célula, consequentemente daquele determinado nódulo. Então, isso é o teste molecular. E, em última análise, ele vai determinar o risco de câncer daquele nódulo, que até o resultado da punção se tratava de resultado indeterminado. Só que presta atenção, mesmo quando a gente tem um teste molecular, pessoal, não significa que o resultado positivo não possa estar equivocado, ou seja, se um teste molecular de positivo é 100% câncer, não quer dizer isso, e também não quer dizer que se um teste molecular de benigno não possa ser câncer. Mas isso em medicina é tudo, tá? Então não existe 100%, não é para você dizer, então não serve para nada. Serve sim, porque guia a gente e tira o paciente da mesa de cirurgia muitas vezes. Principalmente porque, quando a gente fala do Bethesda 3,
esse nódulo ele tem 78% de chance de ser benigno. Quando a gente fala do Bethesda 4, esse nódulo tem 65% de chance a 70% de chance de ser benigno. Então a chance desses nódulos é muito maior de ser benigna. Por isso é um investimento válido, quando é possível. Por que quando é possível? Porque o teste molecular, pessoal, ele é um exame que o SUS não cobre, o plano de saúde não cobre, ou quando cobre é uma briga gigantesca, e ele não é um exame tão barato, ele é um exame relativamente caro. E ele não vai 100% evitar que você vá para uma cirurgia. É mais uma chance para tentar fugir da cirurgia. E dessa forma, para que serve o teste molecular? De modo geral, pessoal, o teste molecular ele vai nos guiar em 4 situações. A primeira delas, para avaliar se aquele nódulo de tireoide tem um alto risco de malignidade. E isso, pessoal, é quando se trata de um nódulo que, caso tenha risco de malignidade, consequentemente ele vai ter indicação cirúrgica. Por quê? Existem nódulos de tireoide que, mesmo com alto risco para câncer, até mesmo quando tem o resultado de câncer, não tem indicação cirúrgica. Então, esses nódulos, para que eu vou perder tempo indicando o teste molecular, se o paciente não tem nem sequer indicação de fazer absolutamente nada? Só que a partir do momento que o paciente tem nódulo, que se aquele nódulo for maligno, ele tem indicação de cirurgia, aí o teste molecular ajuda a decidir essa cirurgia. Consequentemente, uma segunda função desse teste molecular é justamente evitar cirurgias desnecessárias. Isso não quer dizer que ele evita 100% e não quer dizer que a indicação da cirurgia foi um erro, mas aquela cirurgia, naquele momento, por a gente não conseguir substratos, subsídios de dizer se era uma doença ou outra, a gente precisava realizar aquela cirurgia para confirmar se o paciente tinha ou não aquela doença. Porque às vezes o paciente fala quando dá lá na frente da benigna, não, operei à toa, operei de graça. Mas ser humano, como é que a gente ia saber que tu ia operar de graça? Se a gente soubesse antes, não teria operado. Então, o objetivo da cirurgia é justamente para descartar uma coisa que lá na frente pode botar sua vida em risco. E uma das terceiras funções é determinar se é melhor operar ou acompanhar aquele nódulo de tireoide. Claro, na realidade, as 3 funções tecnicamente equivalem na mesma coisa. E existem algumas situações que ele é utilizado, pessoal, mas aí já é uma coisa um pouquinho mais personalizada, quando ele é indicado para você avaliar e decidir sobre uma cirurgia parcial ou uma cirurgia total, dependendo da característica de agressividade daquele nódulo. Como a gente já havia falado que o teste molecular ele faz essa análise genética, existem alguns marcadores, existem algumas mutações genéticas conhecidas no nosso corpo, pessoal, que quando elas ocorrem, pressupõe que aquele nódulo possa ser um câncer, e é nisso que é baseado esse exame. Essas mutações, a mais conhecida é o que chamam de BRAF, mas tem muitas outras, como o RAS, como o RET-PTC, mas é uma coisa que em última análise não vai interessar muito a vocês, isso é mais pra gente. E os principais testes moleculares que nós temos hoje, pessoal, é o Tyrosec, o Afirma e o MIR-Type. Esse, sem dúvida, é o mais comum no Brasil, é o que é mais disponibilizado no Brasil e o que é o mais conhecido. Então, só lembrando, pessoal, que o teste molecular ele ajuda muito a tirar o paciente da mesa de cirurgia e retornar o acompanhamento daquele nódulo, mas lembrando que ele não é 100%, assim como a punção também não é 100%. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e aproveitem a vida com quem faz bem a vocês.